Se você é um homem trans ou uma pessoa trans masculina que tá com dificuldade de lidar com o seu corpo, com a disforia no ato sexual, principalmente em relações com mulheres trans, então esse vídeo é pra você. Meu nome é Cristian Araújo e esse é o primeiro vídeo do nosso canal Ponto T, onde vamos falar sobre a sexualidade de homens trans e pessoas transmasculinas e também sobre o cotidiano. Vamos fazer reflexões, ter conversas sobre temas delicados, sem tabus, sem fórmulas mágicas, e se o que eu disser aqui ressoar contigo, fica à vontade para trazer também o seu ponto aqui nos comentários. Nesse primeiro episódio, eu resolvi trazer uma conversa mais livre sobre a relação sexual entre homens trans, pessoas transmasculinas e mulheres trans ou pessoas transfemininas, sobre como a gente pode encontrar formas de se sentir mais confortável no ato sexual. Por que eu resolvi trazer esse tema? Porque é um tema pouco abordado dentro da comunidade transmasculina. A gente não tem muito papos sobre isso, a gente não tem muitas reflexões sobre isso. E quando eu comecei a me relacionar com mulheres trans, eu também não tinha referências de pessoas transmasculinas que falassem sobre o assunto de uma maneira mais aberta, de uma maneira sem medo. Foi difícil para mim encontrar um caminho, encontrar formas mais confortáveis de lidar com o meu corpo em um ato sexual transcentrado. E para isso eu tive que ter conversas com outras pessoas, eu tive conversas com um amigo trans, que ele tinha muito mais experiência com mulheres trans, né? Ele já vinha de vários relacionamentos transcentrados, mas eu era muito travado, porque nessa época eu ainda tinha muita neura com a penetração, né? Porque na minha cabeça eu achava que ficar com mulheres trans era ser automaticamente passivo. Eu coloco entre aspas porque pra mim não existe isso de ativo e de passivo, principalmente em relações em que tem um homem e uma mulher. E aí eu ficava muito neurado, eu achava que todas elas iriam querer que eu fosse passivo e eu não conseguia me imaginar em posições onde eu fosse essa pessoa, né, que é penetrada no ato. Então, pra mim era muito difícil. Mas esse meu amigo falava, olha, mas vai ter um momento que vai chegar isso, porque em uma relação transcentrada tudo é diferente, né? A gente vem com essas neuras porque a gente carrega uma bagagem onde a gente se relacionou muito com mulheres cis. E numa relação com uma mulher cis, a gente tem muito menos liberdade com o nosso corpo, porque, enfim, inúmeras neuras entram ali, né, dentro da relação, muitas comparações, né, entre nós, homens trans, com o homem cis. A gente se compara com os outros homens que essa mulher já teve, então as neuras perpassam sobre isso. E aí quando eu conversava com ele, ele dizia, não, é diferente, com mulheres trans, tu ser passivo, tu ser a pessoa que vai ser penetrada, é diferente, ela vai continuar te vendo como um homem, em nenhum momento ela vai te ver diferente, porque essa é a nossa maior neura, né, a gente fica com aquela neura de, depois que eu for passiva ali, a mulher vai me ver de uma forma diferente, ela vai achar que eu sou uma mulher, vem essas neuras na cabeça. Eu tinha muitas essas neuras, mas essas neuras vinham por conta das minhas relações com mulheres cis. Eu nunca tinha estado numa relação onde eu era totalmente livre para ser quem eu quisesse ser e para performar posições ou, enfim, experimentar coisas sexuais diferentes do que a gente já espera dentro de uma relação onde o homem faz o papel de homem e a mulher faz o papel de mulher. E aí quando eu entrei numa relação transcentrada, eu percebi que não era bem isso, que a garota me via como um homem, de fato, ela me desejava como um homem e me desejaria como um homem, independente de qualquer coisa. Claro, né, que depende muito da garota. Se for uma garota muito, com uma mente muito mais fechada, uma garota cheia de disforias, ela vai ter uma visão muito limitada também sobre o sexo, né, assim como eu também tinha. Então, na minha primeira relação, a garota era desse jeito, né, ela não gostava de ser ativa, ela não gostava de fazer a penetração, então isso me deixava feliz, mas ao mesmo tempo me deixava frustrado, porque em algum momento eu poderia sentir vontade de experimentar e eu sabia que eu não iria poder, que eu iria ficar neurado dela pensar coisas de mim, então batia novamente as neuras. Então as relações dependem muito, né? Eu acho que a primeira coisa é tu se sentir confortável com a pessoa que tu tá do lado, é vocês terem conversas profundas, é vocês se conhecerem mais a fundo e sempre conversarem sobre isso de uma maneira muito aberta. Falar o que tu gosta, o que tu não gosta, colocar os teus limites, entender quais são os limites dela e aos poucos irem quebrando essas barreiras, deixando sempre o outro confortável, sempre dizendo, olha, aqui é um local seguro, aqui é um local onde tu não precisa performar nada, aqui é um
um local onde a gente pode ser quem a gente é, sem medo. E além de ter essas conversas que podem ser difíceis, a gente também tem que entender como cada pessoa funciona. Existem mulheres trans que têm disforia com a sua genital e não vão querer de nenhuma maneira fazer ali posições em que ela penetre, né? E vai ter mulheres trans muito livres, versáteis, que não se importam com isso ou que gostam apenas de ser ativa. E aí tu tem que alinhar isso com ela, se tu quer em algum momento também ser o ativo ou se tu quer sempre ser o passivo. Eu vou usar essas palavras que para ficar mais fácil, senão eu vou ter que usar palavras muito explícitas aqui e aí o vídeo pode não performar muito bem dentro da plataforma. Então, dentro do ato sexual, para te poder se sentir mais confortável com o teu corpo, tem que primeiro ter uma conversa com a pessoa que tu tá se envolvendo, tem que ter confiança, tem que ter segurança, a pessoa tem que te deixar muito livre, né? Ela tem que deixar o espaço aberto e seguro para te explorar a tua sexualidade sem medo. Só que um conselho que eu posso te dar também é: se explore antes de entrar numa relação sexual com outra pessoa. Use brinquedos em você mesmo, use vibras, né? Use também falos que dá pra comprar nos sites, né? Até o próprio pack. Eu sou uma pessoa que eu uso o pack em mim mesmo. Inclusive, eu perdi a virgindade comigo mesmo porque eu não me sentia confortável em fazer isso com outra pessoa. Então, eu fiz em mim mesmo aos poucos, né? A gente começa com o dedo, depois vai evoluindo. Então, se conheça, né? Eu acho que o principal ponto aqui é se conheça, explore seu corpo, sua sexualidade, e quando tu encontrar alguém que vai deixar claro pra ti que independente do que aconteça ali no ato, ela vai sempre te ver como tu é, ela vai sempre te desejar como homem, te ver como homem. Aí aos poucos, tu propõe pra ela, olha, que tal a gente experimentar isso aqui? Seja o que for, né? A posição que for de diferente. Que tal a gente experimentar isso? Vamos testar dessa maneira. Eu acho que se fazer essa posição, eu vou ficar mais confortável e talvez tu fique mais confortável. Qual é a posição que te deixa confortável? Um dos pontos que a gente esquece também é como as posições sexuais influenciam na forma, né? Como a gente lida com o ato e como a gente consegue alcançar um certo conforto ali sem sentir tantas neuras, sem sentir tanta disforia. Eu acho que as posições, elas me ajudaram muito nesse processo, assim, de me desprender totalmente da disforia com a minha genital em relação à penetração, por exemplo, que era uma barreira gigante para mim, fazer com outra pessoa, porque eu já fazia sozinho. Explore o seu corpo, sem medo, sem pensar no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer. Foque no seu prazer, né? Você no seu quarto com os seus brinquedos, com a sua mão, com a sua criatividade. E aí depois de se explorar e tu conhecer alguém que te deixa confortável, alguém que tu fica assim, putz, eu consigo ser eu com essa pessoa. E se eu consigo ser eu com essa pessoa, eu também consigo conversar com ela sobre as minhas preferências sexuais, né? Que me deixa confortável, que não me deixa confortável. E por que tal coisa não me deixa confortável? Também é importante a gente conversar sobre isso. E aos poucos, juntos, explorando novos caminhos, novas formas de sentir prazer, para quebrar aos poucos essa barreira da disforia com a genital. Porque tudo isso é imposto pra gente, através da TV, através do cinema, da mídia em geral. Todas essas barreiras que a gente sente com o nosso corpo, a sociedade impõe sobre a gente, né? Porque a gente, quando transiciona, a gente já tem uma pré-definição do que é ser homem. Ser homem é ser masculino, é ser ativo, é ser bruto, é ser o machão, é nunca ser passivo. Então a gente já vem com muitas barreiras, com uma bagagem muito grande imposta pela sociedade. E aí a gente tem que parar e refletir o que é que de fato faz parte de mim e não foi imposto a mim, e o que eu tenho que descartar. Então eu acho que tem que ter essa separação também, tem que ter essa reflexão de será que isso aqui não me dá prazer ou são as barreiras que a sociedade me impôs que me fazem com que eu não consiga nem chegar perto disso, para de fato entender, experimentar isso e dizer, não, realmente isso aqui não é pra mim, sabe? Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas é isso, é refletir sobre o que foi imposto pra ti, sobre o que tu pensa em relação ao que é ser homem, ao que não é ser homem, e conversar com o teu parceiro, explorar o teu corpo da maneira mais livre possível. E no próximo episódio eu vou falar sobre posições sexuais que podem te ajudar nesse processo, né? E que me ajudaram nesse processo. Posições para te explorar a tua sexualidade sendo a pessoa que é penetrada. Essas posições servem tanto para te se livrar aos poucos da disforia em relação a isso, e também a tua parceira, para ela própria também ir testando essas posições, vendo o que é confortável para ela e o que dá prazer para ela nessas posições, e aos pouquinhos vocês irem quebrando
quebrando essas barreiras e depois irem explorando outras posições fora dessas que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Se você também quiser sugerir temas para esse canal, é só mandar um e-mail para o .t.ftm@gmail.com que eu vou amar ler a tua mensagem. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, compartilhar e clicar no sininho, eu sempre quis dizer isso, para receber notificações dos próximos vídeos.